Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Como está, Luciana? Como está em Espanha? ¿Está bien? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Buenos días a todos. Buenos dias. Que beleza, hein? Agora o Manhattan Disconnection tem um pé na Europa por alguns meses. Como é que está aí, Luciana? Aqui está muito bem, Alberto. Na verdade, assim... Olha, eu só lamento, Luciana, não resisto, né? Só lamento você não estar nem no Vietnã, nem no Butão, nem na Nova Zelândia. É Espanha, é horrível, mas tudo bem. A Espanha é a entrada do primeiro mundo, entendeu? Depois que você entra no primeiro mundo, você chega na Nova Zelândia. Isso. E no Butão também. Butão já é um nível superior, assim, espiritual. Então, mas aqui está muito bom e, inclusive, é o seguinte, a impressão que a gente tem é que a gente está há uns meses em relação ao Brasil, porque a vida já voltou de uma maneira bastante viva, as pessoas estão muito na rua, né, e todo o comércio aberto, a universidade também voltou, as escolas voltaram, a vida está praticamente normal, só há uma restrição, que é o uso da máscara obrigatório em ambientes internos. Então, na rua não é mais obrigatório, embora você perceba assim, que mais ou menos uns 30% da população ainda mantém a máscara, particularmente as pessoas mais idosas, mas você passa daqui a pouco... A partir de 12h30 nos restaurantes, as pessoas estão todas nas ruas, de 3h30 até de 12h30 até as 3h, é um tumulto na rua, as pessoas comendo, bebendo, uma alegria ímpar. Então, a gente até pensa assim, nossa, pode ser que essa alegria grande a gente vá perceber daqui a um tempo. O Estado viu como é que o Brasil está na frente dos outros países? A Espanha só copiou o Brasil de 2020, o Brasil de 2021, o Brasil sempre teve assim, normal. E agora a alegria que está um pouco diferente, Roberto, porque aqui tem uma alegria, o pessoal está tendo ainda dinheiro para consumir, talvez essa seja uma diferença que vai ser, quando eu penso nesse estado de espírito, né, pode ser que esse estado de espírito não se reproduza de maneira tão idêntica no Brasil, por conta da questão da economia, que pode ser que a economia trave um pouco essa volta mais acelerada do consumo, essa volta mais acelerada desse ambiente festivo nos restaurantes e tudo mais. Mas a não ser... E aí a gente pensa um pouco o seguinte, que não custava também, de repente, no Brasil, ir voltando aos poucos, liberando o uso da máscara primeiro nos ambientes externos, e demorar um pouco mais para os ambientes internos, né? Aqui tem mais de 95% da população vacinada aqui em Andaluzia. Então, essa situação também está dessa forma por conta dessa alta taxa de vacinação, que supera em muito a situação de 65% do Rio de Janeiro, quanto o Eduardo Paes já está pensando em liberar também para os ambientes internos a máscara. Né? Mas são as duas doses, 95% com 2 doses? 95% com as 2 doses, ou seja, está bem avançado. Curitiba está com 80% de uma dose. Já é um ambiente bem seguro. Uhum. A sensação é de muita segurança, assim. Agora, e o turismo voltou forte, isso também é uma fonte de economia importante. O Reino Unido está tendo um novo surto, mesmo com a vacinação muito avançada. Então, todo cuidado é pouco aí, né? Uhum. Você está em Granada? Eu estou em Granada. E fui passear agora cedo lá na Alhama, então está bem, bem bonito. O turismo voltando, como eu estou falando, muita gente chegando, hoje é sexta-feira, muita gente chegando, turismo interno, turismo externo, e é bastante movimentado e alegre, né? Alhambra eu tive em Alhambra 2 vezes. É impressionante a quantidade de gente que vai ver a Alhambra. O Rocha, eu tive lá 2 vezes também. É um lugar lindíssimo, imenso. Olha, no mundo árabe não tem um lugar tão bonito, na parte do mundo árabe que eu visitei pouca, né, Marrocos, etc., não tem um lugar tão bonito como a Alhambra.
A Alhambra foi construída, demorou muito tempo a ser construída, e depois foi a última cidadela, né? Dos mouros, cair. O cara entregou a chave para Isabel. As pessoas não se dão conta, os mouros ocuparam a Espanha, a região que é a Espanha, por 800 anos. 800 é muito tempo, porra! E é o seguinte, e os espanhóis falam que foi uma reconquista. Reconquistou o quê, pô? 7 séculos, quase 8 séculos, reconquistaram o quê? E aquela parte mais antiga dela, que é a parte do forte, eu acho que foi século VII ou século VIII. Isso, isso. Então, é muito antigo. E aí, até o século XIV, você tem 12, tem bastante tempo. As pessoas não se dão conta porque a Península Ibérica, o sul, especialmente, teve uma ocupação dos romanos muito duradoura. Então, a marca dos romanos aí nessa região é uma coisa fantástica. Em Sevilha tem uma cidade mesmo, romana ao lado de Sevilha. Você vai de táxi, 15, 20 minutos de táxi, bem ao lado de Sevilha. Tinha uma instituição religiosa ao lado de Sevilha, e um dia um religioso saiu andando por lá e tropeçou numa coisa lá e começaram a cavar. E os religiosos, escavaram a cidade inteira. Então, é uma cidade que tem as ruas, o sistema pluvial, tem o teatro, o anfiteatro, tem a arena, né? É espetacular. Se você for a Sevilha, não deixe de ir à Itálica. E mesmo na Alhama, você percebe assim que, junto com as construções árabes, você percebe que tem uma fonte belíssima da época do Império Romano. Então, você tem ali a época que os romanos tiveram. Então, você tem ali um marco muito interessante também dentro dessa perspectiva. Luciana, dentro da faixa de recomendações, né, o Sevilha é um lugar óbvio, que Sevilha é muito rico, né, tem o bairro judeu. Sevilha é impressionante, uma cidade muito, muito agradável, né, pequena, né, e você está próximo do Marrocos, né, Então, você pegando ali, você pode visitar Gibraltar, né? Você pode pegar um barco e ir até Algeciras, pega um barco para Tânger, né? E de Tânger você pega um trem, vai a Fez. Eu fiz isso, tá? Eu fui a Algeciras, peguei um barco, atravessei no barco. Eu não fui a Gibraltar, mas você vê Gibraltar bem próximo. Aí fui a Tânger, aí de Tânger peguei um trem e fui para Fez. Fez é a cidade do Marrocos que tem a maior Medina árabe no Marrocos, né? Aquela cidade medieval árabe. É fantástico. Fez é a cidade para se visitar no Marrocos. Pronto, Agora, já peguei 2 dicas aqui. Você falou em Gibraltar, você está bem próximo de Gibraltar. Vá a Gibraltar, é uma curiosidade. E de lá você mande uma foto para o Eustáquio. Gibraltar vacinou muito rápido. E Gibraltar é um território inglês. Inglês. É um problema. Até hoje os espanhóis tem lá, você passa na aduana. Aliás, para entrar em Gibraltar, você passa bem no meio da pista da pista de pouso do aeroporto. No aeroporto. Então, os dados está pousando o avião, o trânsito tem que parar. Os dados de vacinação em Gibraltar dá 120% da população. Por quê? Porque tem muito turista e eles vacinaram os turistas. Então, quando você pega os gráficos, Gibraltar tem 130% de vacinação da população. Você tem que ir ao Marrocos. Segunda vez que eu fui ao Marrocos, o rei lá, né? Estava num período que o rei pediu para todo mundo fazer orações, o país inteiro, que estava um período de estiagem. Então, orações para chuva. E choveu, né? Claro que o rei antes viu a previsão do tempo. Agora, você está do lado também, certamente você vai fazer isso, tem que ir a Ronda. Ronda é um lugar espetacular. Ronda é muito bonito. Olha aqui, o pessoal está querendo nos ouvir, né, dos assuntos brasileiros. Luciana, você acompanhou assuntos brasileiros mesmo nessa sua chegada aí à Espanha? Acompanhei, Alberto, até porque eu estou com tanta coisa ainda do Brasil, pendente do Brasil, que tem que fazer do Brasil, então eu estou fazendo, na verdade, 2 horários. De 7 da manhã até 3 da tarde daqui da Espanha, eu trabalho com assuntos espanhóis. A partir das 3, eu começo a trabalhar com assuntos brasileiros. Então, eu estou acompanhando, sim, e essa semana teve pelo menos 3 coisas aí que
vale a pena chamar atenção, que talvez é o que a gente vai discutir aqui hoje, que é a questão do relatório da CPI, né? O debate a respeito dos candidatos do PSDB e a questão fiscal que ontem levou, né, a um curto-circuito de ter que parar a Bolsa. Não, né, não parou a Bolsa, não. queda. Aquilo foi naquele grupo que a gente participa, alguém botou lá, não parou a Bolsa, não. Não chegou a parar. Não, mas foi horrível, né? Olha, Caiu 4 pontos, não foi? Sim, tem o pessoal votando a favor da Lava Jato, né? Mais um partido desse que cabe numa Kombi, votando a favor da Lava Jato. Não, mas não foi só o pessoal, não. O PDT e o PSB também votaram, parte importante da bancada desses dois partidos, e ali usando um argumento, você não vou dizer que é desonesto o argumento, né? Porque, sei lá, acho que essas pessoas perdem um pouco a perspectiva da história, né? Mas vamos lembrar que a esquerda, uma das bandeiras da esquerda na Constituinte e no pós-Constituinte foi a criação de um controle externo da magistratura e do Ministério Público como um meio de democratizar essas instituições, né? Que eram inexpugnáveis, entendeu? Fechadas, né? Umas guildas fechadas, e a proposta que a esquerda fez, o campo progressista fez, foi de criar controle externo do Ministério Público e da magistratura. Certo? E nisso, acabamos derrotados porque a resistência da corporação foi imensa, né? Eles eram contra a criação do controle externo, contra a criação, inclusive, desse controle que está aí, que não é um controle externo, né? E nós acabamos cedendo e criando esse arremedo de controle que tem aí, que é o quê? Um controle para fiscalizar a corporação, cujo quórum a maioria é da corporação. Um troço fora de propósito, né? Então, foi isso que criamos. Agora, vem gente de esquerda dizer que não se pode mexer nesse conselho, porque se... Rocha, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a proposição, que foi rejeitada por muito pouco, né? Ela mexia pouca coisa, não tem essa impressão? Não mexe em nada, Alberto. A única coisa que ela fez foi aumentar o número de conselheiros para 17, certo? E aumentar o número de um conselheiro de fora da carreira do Ministério Público, e de modo que o presidente, e é isso que eles estão chiando muito também, o presidente do corregedor do Ministério Público passa a ser um procurador-geral do Ministério Público, tirado de uma lista de 5 que o Ministério Público manda para a Câmara dos Deputados. Eles estão achando isso interferência no Ministério Público. Rocha, isso eu sempre tive uma dúvida, é o seguinte: esse negócio da lista tríplice, os caras mandam uma lista tríplice para o presidente, isso também a submissão, né, do poder maior ao próprio Ministério Público. Isso foi invenção do PT. Isso é um erro. Porque é o seguinte, se amarra tudo, ninguém controla nada, e aí você, internamente, você elege... Você escolhe 3 pessoas e o presidente da República, que teve 50 milhões de votos, tem que votar naquilo que a corporação tinha. Mas isso aí, Eustáquio, isso aí não tem previsão legal, né? Foi o PT, nos governos do PT, que obedeceu a esse pacto. Então, eles fazem uma lista de 3, o presidente sempre indicou o mais votado da lista de 3. Né? Nos estados é legal, nos estados é uma imposição legal, vai para o governador. E isso é um problema. O Requião aqui no Paraná sempre brigou contra isso, né? Inclusive aqui eles queriam um pacto do governador de que o governador indicasse sempre o primeiro da lista. O Requião dizia, se o primeiro da lista for o cara em quem eu tenho empatia, eu vou indicar, senão eu vou indicar o terceiro, não quero nem saber disso aí. A modificação era muito pequena e faltaram 11 votos ainda por cima. Né? Eu acho até, viu, o Rocha, eu fico pensando, o PT vai apoiar Marcelo Freixo ao governo do Rio. Eu acho que tinha que ser revisto isso. Né? Ele votou e defende. É um absurdo você apoiar alguém que está dando um tirambaço em você. O Freixo saiu do PSOL, mas vamos lembrar que o PSOL estava fazendo reunião com esse senador da CPI, o Randolph. Como é que é esse vice-presidente da CPI? Randolph. Randolph, pessoal, Randolph,
esses caras estavam fazendo reunião com Caetano Veloso com os caras da Lava Jato. Ô Rocha, em plena pancadaria, eles estavam achando que os caras estavam fazendo um trabalho. O Freixo saiu do PSOL, mas o PSOL não saiu do Freixo. Parece que não. Tá? Então, mas o fato é o seguinte, eu até falei com algumas pessoas dizendo que, olha, vamos recuperar o compromisso histórico nosso da esquerda, que foi sempre de defender um controle externo mesmo, ou seja, vai ter um controle que não vai ter gente da magistratura, ou se tiver vai ter 2 ou 3 para dizer que não tem, entendeu? Que é um controle externo para fiscalizar essas guildas corporativas. Você acha que esse voto do Freixo atrapalha o apoio do PT a ele no Rio de Janeiro? Eu acho que o PT apoia, mas sem empolgação. Como é que você vai apoiar alguém que é a favor do Dallagnol? No fundo, ele deu um voto a favor do Dallagnol, que fez tudo o que fez com o Lula. Eu acho que isso diminui a empolgação. Assim, ele se expôs muito, né? Porque vamos lembrar que o Dallagnol prescreveu o processo do Dallagnol 42 adiamentos. Com 42 pedidos de vista de adiamento. Quer dizer, veja como a guilda trabalha, como a corporação é dura, é bruta, né? Então, quando você fala que isso tem que ter controle, aí vem os caras dizendo, não, mas isso é antidemocrático, vai perder autonomia e independência. Mentira! Certo? Aliás, está na hora da gente discutir a questão da independência do promotor, porque acontece o seguinte, você tem as instâncias, certo? Nas instâncias do judiciário, você tem o segundo grau corrigindo o primeiro, o terceiro, aí depois até tem um quarto, né? Mas há uma integridade. No final das contas, se o STJ cria uma orientação em relação a uma determinada matéria, tá? E edita uma súmula ou estabelece um tema num recurso repetitivo, os juízes passam a cumprir aquilo, né? O Supremo... Mas, Rocha, mas você acha... Acontece o seguinte, o promotor do primeiro grau tem uma opinião, o do segundo grau tem uma opinião, e o do STJ tem uma opinião, do Supremo... Cada um faz o que quer. Entendeu? A corporação, do ponto de vista da técnica jurídica, não há integridade. Você tem casos aí que você tem um parecer do promotor do primeiro grau de um jeito, aí vai para o segundo grau, o parecer é de outro jeito, no STJ é de outro jeito, no Supremo é de outro jeito. Quer dizer, é uma esculhambação, entendeu? Não tem integridade. Lógico que o sujeito vai estar lá numa ação penal trabalhando, ele tem autonomia completa para examinar as provas e denunciar ou não denunciar. Mas existem certas situações que você, assim, vira um achismo. Um promotor acha uma coisa, o outro acha outra, e não tem integridade. Integridade que eu digo é o seguinte, a organização, o Ministério Público tem que ter uma opinião sobre um tema, por exemplo, cota. Teve um período aqui no Paraná que tinha, quando veio a lei de cotas, um procurador da República entrou com ação contra a lei das cotas. E a instituição, o Ministério Público, apoiando, dizendo que era a favor. Como é que pode isso? Entendeu? Isso é uma completa falta de integridade. Então, essa questão da independência e da autonomia funcional do membro do Ministério Público tem que ser rediscutido. Certo? O Rocha, autonomia e independência em certos temas. Em outros, a instituição tem que ter uma posição e todo mundo tem que marchar na posição da Constituição. Mas você acha que isso diminui a empolgação com que o PT possa vir a fazer campanha para o Freixo no Rio de Janeiro? Eu acho que empolgação acho que não diminui, mas gera desconfiança, né? Certo? Mas vai dar nisso, né? Não tem jeito. Gera pacto político, vocês sabem melhor do que eu, pacto político é uma coisa que depende muito da confiança, né? Esse livro que o sujeito publicou aqui, eu estava até lendo essa semana, ele fala, está aqui, ó, como a democracia chega ao fim, do David Huntsman. Ele diz o seguinte, o que está acontecendo? Os Estados Unidos está esgarçando porque rompeu-se a confiança. Então é o seguinte, durante a história do país inteira, o presidente da República indica o ministro do Supremo, da Corte Suprema, e acabou. O cara indicou, o Congresso vai mandar para frente. Nunca ninguém rejeitou. Aí veio, no final do Obama, abriu uma vaga, porque morreu aquele italiano, e aí o Obama indicou. Fez a indicação. O Alcolumbre do Partido Republicano. Exatamente. Aí os republicanos pegaram a indicação do Obama, seguraram a indicação do Obama, e o cara passou o mandato do Obama, eles depois entrou o Trump, eles substituíram e indicaram o outro. Isso nunca tinha acontecido na história americana. Então, isso é uma quebra de confiança.
Então, os parceiros da política têm que ter algum nível de confiança um entre o outro. Ô, Rocha, fazer uma pergunta para você, para a Luciana, de ignorância minha mesmo. Como é que está o negócio do Alcolumbre aí? Porque, assim, até que ponto que ele vai segurar a indicação do Mendonça? E a outra coisa para o Luciano é o seguinte, isso que o Alberto está falando da política do Rio, eu ouvi falar que o Quaquá, que está querendo ser vice do atual governador. Como é que está esse negócio aqui no Rio? Eu não estou acompanhando muito bem. Quem vai responder primeiro? Não, eu acho o seguinte, Eustáquio, a impressão que eu tenho é que a situação do ministro, do indicado, certo? Quer dizer, eles demoliram a indicação. Né? Já era, eu acho. E não tem obrigação legal de pautar. Ele não tem. Então, há uma lacuna na lei, não tem prazo para ele pautar. Então, teoricamente, ele pode segurar isso aí até se virar o ano, ele não indicar, acabou. Não tem. E o filho do Bolsonaro já está trabalhando por outro nome, que é o sujeito lá do CAD, né? Tem gente trabalhando pelo Aras. Certo? Então, assim, eu nunca vi isso. Né? Isso nunca aconteceu no Brasil, esse nível de desacerto nessa questão. Ô, Rocha, e o problema que ela produz um outro problema, que é o seguinte, não é só o Supremo, você tem indicação do Supremo, mas você tem que preencher vaga no CNJ, no CNMP, nos outros tribunais. E aí as outras sabatinas ficam todas travadas, porque o cara não faz o do Supremo, porque como é que vai fazer as outras? Ô, Rocha, isso quer dizer que as instituições não estão funcionando? Não, estão funcionando mal e porcamente. Você é o seguinte, cara, eu vou relançar meu curso. Eu vou relançar meu curso Quem Manda no Brasil, né? Aí o que acontece, né? Você deveria fazer, eu não vou dar inscrição de graça para você não, Eustáquio, você vai pagar um pedaço, você tem que pagar para fazer o curso. O que significa as instituições funcionarem no Brasil? Vocês ficam fazendo gozação, mas você primeiro tem que ser... O que faz o cientista? O cientista, primeiro, ele conceitua e ancora o que ele vai falar. O que significa instituição funcionar no Brasil? Se você fizer meu curso, você vai entender. Instituição funcionar no Brasil, o que as instituições brasileiras entregam? Poder dividido. Para você tomar uma decisão, você tem que fazer vários consensos. Né? Então, as instituições estão, sim, funcionando. Porque como o Bolsonaro não quis fazer o consenso, como o poder é dividido, tá aí, o Alcolumbre tem um poder. Né? Se as instituições as nossas instituições forçam seus líderes a sentar à mesa e negociar. Ele pode dar um caminho para o país, ele tem isso, mas ele vai ter que ceder um pouco. E o Bolsonaro não quis fazer isso. A minha provocação, eu ganhei a matrícula do curso, porque você já explicou, eu nem preciso fazer mais o curso. Pronto. Não, então, você precisa entender melhor, entendeu? Você tem que fundamentar tudo isso que eu estou falando. Qual é o curso? Você está pegando a ponta do iceberg, você está vendo fora d'água. O curso te dá tudo que está dentro d'água. Você precisa disso. Você precisa, que aí você vai deixar de admirar o Butão, a Nova Zelândia, o Vietnã. Você sabe, Alberto, você está falando um negócio, é o seguinte, essas questões são sempre, de fato, são sempre negociadas. Né? Normalmente um presidente da República consulta os ministros do Supremo, para saber o nome que ele está pensando, ele vai lá, estou pensando no Eustáquio, o que vocês acham do Eustáquio? Conversa, né? Vai no parlamento, conversa com as lideranças, né? O que vocês acham? Estou pensando no fulano, e aí, finalmente, tem uma negociação, vai ter uma vaga para o STJ, então é o seguinte, a Câmara vê aí quem que ela quer indicar para o STJ, um nome que eu indico, mas do Supremo vai ser o Eustáquio, aí o Senado indica um para o TCU, e eles vão negociando isso, entendeu? As coisas são sempre negociadas. E eu acho que no Fachin já teve problema, na indicação do Fachin, porque foi uma pancadaria grande, por falta exatamente de produzir um consenso. Ô Rocha, você sabe que eu soube recentemente um bastidor da indicação do Fachin, né? Que o Fachin foi parar a primeira vez como sugestão para o Lula. E o Lula não quis indicar. O Lula disse o seguinte, não, esse cara é basista. Eu não quero esse cara, não. Não, o Lula deixou de indicar o Fachin por 2 vezes. Por duas vezes, né? E porque é basista. Aí a Dilma quis indicar. E o que aconteceu? Tá? Eu acompanhei isso. Né? O que aconteceu? O Renan deu uma retardadinha. Era o Renan que tinha
a marcação da sabatina. E, desde que o Fachin foi indicado, o Fachin persegue o Renan. Tá? Então, eu imagino que o Alcolumbre veja isso. Né? É uma informação que circula. Se eu sei, todo mundo do Senado sabe disso. Né? O Alcolumbre diz, bom, se o Renan, que demorou menos do que eu a marcar a sabatina, foi perseguido pelo Fachin, imagina o que vai acontecer comigo caso esse cara seja indicado. E aí não vai indicar de jeito nenhum, não vai marcar de jeito nenhum a sabatina. Na verdade, assim, eu não diria que o Fachin persegue o Renan. Eu diria que o Fachin, de certa forma, surpreendeu todo mundo quando ele assume o cargo a função do ministro, se posicionando como aliado da Lava Jato. Ele no campo penal, se transformou num juiz punitivista, no embalo da Lava Jato, do ponto de vista das pessoas que aguardavam com expectativa a atuação dele no Supremo, foi uma decepção completa, total. Essas posições dele aliadas à Lava Jato. E um fracasso, né? Termina pateticamente com ele dizendo que a Lava Jato era incompetente em Curitiba para julgar o Lula. Quer dizer, para tentar impedir que o Gilmar decretasse a suspeição do Moro. Quer dizer, foi realmente um fim melancólico, entendeu? Muito ruim, uma decepção completa. Vem cair um problema fiscal essa semana aí. Não, deixa eu só responder. Luciana falou muito da Espanha, tem que voltar a falar, Luciana. Só o pessoal vai dizer, vocês levaram o machismo para a Espanha. Então, porque o assunto vai rodando, eu já queria ter respondido o Eustáquio, aí eu ia pegar com a brincadeira que você colocou depois, então vou responder o Eustáquio junto com a brincadeira que você colocou e algumas provocações. Então, eu vou juntar as duas perguntas. A pergunta que o Alberto fez para o Rocha sobre o apoio do Freixo, né? Se o PT apoia o Freixo ou não, se convém, se está feliz em apoiar ou não, e a questão do Eustáquio sobre a eleição, e vou pegar o que o Alberto falou. As instituições funcionando são que forçam o consenso, né, Alberto? Então, é a mesma coisa aí que nós estamos falando em relação à questão do apoio do PT ao Freixo, porque quem que o PT pode apoiar? O PT com anseio de ganhar a eleição presidencial, com anseio de ter bons palanques no Rio. Quem é que ele vai para além do Freixo, que está na esquerda e que está com 25% dos votos? Qual seria Luciana, eu vou te dizer, eu vou seguir Miguel Arraes, aliança boa é com a direita. O PT apoia o governador do Rio. O governador do Rio põe lá o senador, que está sendo ventilado isso, o André Siciliano, retira o governador do Rio das mãos de Bolsonaro e pronto, o PT já tem o voto da esquerda, pega uma fatia do voto da direita. Para que ir com Freixo se o cara vota vota a favor da Lava Jato e pune Lula? Né? O Freixo, na verdade, votou contra Lula. É uma vergonha. O problema é que os eleitores do PT não vão ficar satisfeitos com isso, né? Esse é um problema. Vão votar em quem? Presidente. Não tem problema. Governador dessa altura. Ô, Luciano, no seu estado já tem o voto, como é que Lulema, né? Lula com Zema. É assim que aconteceu. Teve Lulécio, teve Dilmazia. Luciano, eu acho que o Alberto está exigindo do PT um pragmatismo que o PT não tem, né? Isso aí, com esse governador, eu acho que tem, não sei como é que está, se isso já é dado definitivamente, essa candidatura do Freixo, mas o PT tem um bom diálogo, sempre teve um bom diálogo com o prefeito do Rio, né? E o prefeito do Rio está propondo outra alternativa. Né? Então, pode ser, o Eustáquio, a única coisa que eu acho é que para um partido como o PT, vai lá com o prefeito do Rio. A única coisa que eu acho que partido como o PT, você se aliar a uma pessoa, né, que teoricamente é do seu campo e que te esfaqueia pelas costas, é complicado, entendeu? É melhor você se aliar a alguém que você já sabe quem é. Porque esse cara, entendeu? É uma loucura completa. Que é o candidato que o Eduardo Paes está pensando? É o ex-prefeito de Niterói? Não, é o presidente da OAB, já está público isso aí. Já está. Filipe Santa Cruz, presidente da OAB. Isso, OAB, exatamente. Uma novidade, né? Não se sabe bem como o eleitorado vai reagir a isso, mas é um nome novo. Mas seria uma aliança Miguel Arraes, aliança que é boa para a esquerda é com a direita. Né? Agora, você fazer uma aliança com alguém de esquerda que é lavajatista é complicado, né?
Agora, o Arraes falava isso, Luciano, ele dizia isso por quê? Porque quando a esquerda fazendo aliança com a direita, ela sai da bolha, né? Então, o jeito da esquerda ganhar a eleição é saindo da bolha, e saindo da bolha fazendo alianças à direita. Essa era a lógica do Arraes. Todo mundo faz isso, né? O PT, o governo do Lula fez muito isso, né? Agora, eu não sei como é que vai ser no Rio, porque o Rio está muito complicada a situação. Agora, olha só, o problema fiscal, Luciana, você viu aí o que aconteceu ontem da Espanha, você acompanhou aí? Eu acompanhei, o que eu acompanhei, na verdade, foi o dólar subindo a 5,67, não foi isso? Dólar subindo, a Bolsa despencando 4%, e muita promessa, né? Promessa de R$400 para o programa que vai substituir o Bolsa Família, R$400 para os caminhoneiros, subsídio, a moeda agora é R$400. Então, vocês têm esse processo, e o que levou talvez tenha sido um pouco a gota d'água, né, da desconfiança. Agora, só dizer uma coisa, né, o que a gente sempre fala aqui, que é a questão do oportunismo eleitoral, né, esse oportunismo eleitoral, na condução da política econômica, parece ser uma tendência toda vez que o candidato está em uma circunstância ruim, o presidente e, ao mesmo tempo, candidato, está numa circunstância ruim na beira da eleição, né? Então, o que a gente está vendo aí, mais uma vez, uma tentativa de alavancar recurso a todo custo para que você possa fazer economia, a sensação de que a economia está boa, continuar. Agora, um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que esse R$400, ele volta em termos de custo, a inflação mais alta, perda de poder de compra, perda de emprego, ou seja, a mesma população que vai receber o R$400 vai sofrer bastante por causa da economia como um todo. Mas, pelo menos, fica parecendo, né? Agora, sabe o que eu acho louco nessa democracia? Que é isso, que a democracia albertiana, né? Que os conflitos, os consensos, etc. Quer dizer, vem o governo Temer e faz uma regra do teto de gastos, tá? Para ser colocada em prática no governo seguinte, né? Não foi no governo dele. Ela vai valer para o governo seguinte. Aí vem o governo seguinte e põe o Paulo Guedes, que é um cara do mercado financeiro. O mercado financeiro vai defender o teto de gasto. Aí vem o Paulo Guedes e fala que vai furar o gasto. Não há democracia que funcione assim, Alberto. Não tem jeito. Staco, só uma coisa. As instituições criam um procedimento. A substância da decisão depende de quem toca as instituições, porra. Você está falando da substância. O problema, você está dizendo, a substância das decisões é uma zona. Cara, mas o que as instituições podem obrigar a substância? Nada. Absolutamente nada. Então, mas eu estou falando isso brincando, mas é o seguinte, o negócio do teto de gasto, ele é uma lei horrível do jeito que ela é feita, coisa assim, mas, vamos dizer assim, a ideia era evitar um populismo de qualquer lado, né? E você ter um mínimo de regra. Aí as pessoas começam a desrespeitar qualquer regra e utilizar... Né, eu não sei se você viu a mudança que foi feita, é uma mudança absolutamente casuística. Eles mudaram o indexador do teto de gastos. Em vez de ser de julho a junho, por quê? Por que era de julho a junho? Né? Porque o orçamento é votado em agosto. Tá? O orçamento ele é feito ali. Eles colocaram de janeiro a dezembro. Né? Por acaso, neste ano, o índice de inflação de janeiro a dezembro será bem maior do que julho a junho. Mas pode ser que no outro ano não seja. Então o casuísmo é total. Terá que ser mudada essa regra de novo. É uma vergonha isso. E detalhe, se for mantida, o orçamento opera no escuro, porque de janeiro a dezembro opera no escuro. O orçamento só vai ser feito no meio do ano seguinte. Agora, tem um detalhe aí, que eu acho que isso vai ter efeito eleitoral ruim para o Bolsonaro, né? Que eles dividiram, tem uma parcela desses R$400, que é R$100, que é transitória. Ela vai até o final do ano que vem. Né? Isso, do ponto de vista político, não tem explicação, a não ser eleitoral.
Quer dizer, o cara está querendo comprar voto com R$100. Né? Isso é uma imoralidade que vai ser denunciada. Né? E eu não acredito que as pessoas vão pegar os R$100 e vão votar contra ele. Porque era mais. Ele faz a correção do Bolsa Família, muda de nome, né, e vai dar R$300. Aí isso sim, isso é duradouro, é permanente, né, que é um programa que tem como critério para a pessoa receber o grau de vulnerabilidade dela. Né? No dia que ela deixar de ser vulnerável, ela deixa de receber. Nós vimos muitas vezes o Bolsa Família reduzir o número de pessoas que estavam no programa. Por quê? Porque elas ganharam condição e saíram do programa. Então, o critério é esse. Agora, esses R$100 não tem critério, né? Ele vai ser dado para todo mundo até as eleições. Até o final das eleições. Isso aí é um negócio... A Luciana, doutora em ciência política, conhece esse livro. Eu aprendi muito com esse livro, tá? Capitalismo e Social-Democracia. Eu tenho um aprendizado muito grande. O livro é todo muito erudito, muito bom, né? Agora, eu tenho um aprendizado muito grande disso. Seguinte: qual foi o pacto que a esquerda fez com os empresários, tá? Porque isso está nesse livro que aconteceu essa semana. O pacto foi o seguinte: os empresários, eles têm a decisão de investimento. Nós vivemos do capitalismo, o capitalismo é propriedade privada, quem tem a decisão de investimento é o mercado, os empresários, enfim, muita gente, mas é privada. A principal decisão de investimento é privada. O capital privado é o que rege o bem-estar futuro. Você faz um investimento hoje, você tem impacto no bem-estar futuro de toda a população, inclusive dos mais pobres. Tá? Então, quando a esquerda chega ao poder, está dito isso aqui, de uma forma muito elegante, muito bem documentada, quando a esquerda chega ao poder, ela tem que aceitar algumas regras dos empresários, né, porque eles seguram a espinha dorsal do investimento, repito, que é o bem-estar futuro da sociedade. Né? E aí a gente olha para o mercado olha para o que está acontecendo e diz: olha, a gente não quer irresponsabilidade fiscal. Né? Aí o cara, foi o que aconteceu essa semana, aí o presidente decide no caminho, né, de romper o teto, enfim, o que na visão dos investidores já é irresponsável. É uma visão subjetiva. Aí o que os investidores fazem? Eles estão querendo proteger o dinheiro deles. Você protege o seu, eu protejo o meu. Ao proteger o dinheiro deles, eles vão para o dólar. Indo para o dólar, eles aumentam a inflação. Então, os investidores punem o governo que não faz o que o investidor gostaria que fizesse. Né? E você não consegue escapar disso. Não tem como. A economia é privada. A não ser que você faça controle de capital. Né? E aí você vai para a situação da Argentina. Se você não faz controle de capital, você tem que dançar, você tem que fazer um pacto, você tem que ceder aos investidores. Né? Bolsonaro não quis ceder. E aí entra o que você falou: Bolsonaro está sendo punido pelo mercado. A inflação vai aumentar. Né? E isso serve de alerta para um futuro governo de esquerda. Se o futuro governo de esquerda quiser ir contra o mercado, ele será punido pelo mercado. Não porque o mercado seja mau. Né? É neutro isso. A seleção natural não é má. Que Darwin descobriu. Seleção natural não é má. Ela é impessoal. O mercado é impessoal. Não fez o que a gente gosta, a gente protege o nosso dinheiro. É basicamente isso. Pois mas aí tem o seguinte, tem aí um problema de pressuposto. Que esse teto de gastos, ele foi imposto da forma mais autoritária possível. Certo? Isso não foi discutido. A esquerda, por exemplo, não concordou com isso. Não foi chamada para negociar, para conversar. Isso o mercado chegou e enfiou goela abaixo pelo governo do Temer. Um negócio que ninguém votou na eleição de 2014. Não, mas o Congresso votou. Tudo bem, mas o povo... Tudo bem, Eustáquio, mas na urna, em 2014, que é onde você elege o programa de governo, isso não foi discutido, ninguém debateu isso, certo? Isso aí foi uma coisa autoritária, imposto. Estava na ponte para o futuro. Então, se a democracia é consenso, certo? Ou um pouco de consenso, esse teto é um horror. Deixa eu só colocar um ponto aí sobre a questão da representação, pegando um pouco essa deixa que o Alberto colocou, do Chevovsky, né? Tem um texto também do Chevovsky, do Stocking e do Manin, que eles falam das condições da representação. Enquanto eles falam das condições da representação, eles falam da necessidade que a campanha, que haja uma sintonia entre campanha e governo.
né? Quando houver uma sintonia entre campanha e governo, você está com a questão da representação razoavelmente atendida. Agora, quando há um descompasso entre uma coisa e outra, e aí você começa a ter sérios problemas de representação. E ele até menciona quais são as circunstâncias que pode haver uma mudança, e talvez a pandemia até se enquadrasse perfeitamente nessa situação. Mas o fato é que, quando, a despeito de que haja razão, quando o governo foge da campanha, você tem uma retaliação de alguma maneira do eleitorado e tudo mais. Em relação ao teto dos gastos, a questão é, o Bolsonaro foi eleito, né, com o posto Ipiranga, que era um chavão da campanha, e muitas das pessoas votaram nele por conta do Paulo Guedes, e o que se esperava do Paulo Guedes era uma atitude absolutamente liberal, né, de resguardar a política liberal dentro desse sentido. Então, quando ele vem e fala, como ele falou ontem, né, esqueci até precisamente qual foi a expressão que ele utilizou, ou seja, é como se as pessoas entendessem o seguinte: agora foi por água abaixo, já estava indo por água abaixo, agora acabou de ir por água abaixo. Então, eu acho que a questão, para completar o que o Alberto falou, acho que a questão dos investidores em relação ao governo Bolsonaro também tem uma coisa do que foi dito e o que está sendo entregue, particularmente em termos de princípios. Mas isso que a Luciana está falando é o contrário do que o Rocha falou. Porque o Rocha falou que o teto de gastos não teve legitimidade. Eu acho que teve. A campanha do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, ela referendou depois. E o problema que está acontecendo agora é isso que a Luciana falou, né? Os eleitores, quase 60 milhões de brasileiros, votaram no Bolsonaro, votaram no posto Ipiranga e agora estão fazendo tudo o contrário. Esse é o problema. A outra questão é o seguinte, completando o que o Alberto falou, para fazer isso tudo, em termos dos empresários do investimento, isso é fundamental para a geração de emprego. E a situação de emprego no Brasil está calamitosa. E a gente sabe, isso é o Adam Smith, depois o Marx explicou, que a fonte da riqueza das nações é o trabalho. E nós estamos desperdiçando 30 milhões, ou mais de 30 milhões de pessoas que não estão gerando renda e gerando riqueza para o país. Então, esse é o grande problema. E aí, a situação hoje é o quê? Vamos dar R$100 para a gente ganhar a eleição. Entendeu? Então, isso é uma loucura completa. Deixa eu só esclarecer em relação a essa questão do teto. Eu queria que você comentasse uma coisa, Rocha, que você falou. Queria que você comentasse uma coisa. Você falou lá da aprovação do teto de gastos no Temer. Eu estou de acordo. Agora nós temos que pensar daqui para frente. Tem uma lei de teto de gastos. Né? Essa lei, agora, casuisticamente, foi violada. Aí o mercado olha para aquilo e diz, não acredito, o governo não tem compromisso fiscal. Isso vai voltar na frente se o próximo governo resolver mexer. É só isso que eu estou querendo alertar, entendeu, Rocha? Não. Sem dúvida, eu quero inclusive esclarecer o seguinte: nós tivemos um problema de representação na Dilma, que a Dilma ganhou a eleição com um programa de governo, e na retomada do segundo governo dela, ela traz o Joaquim Levy, que era completamente contrário àquilo que ela propôs na campanha, o programa de governo que o eleitorado aprovou ao elegê-la, certo? Então, já tivemos um problema de representação ali, tá? Aí eles tiram a Dilma, colocam o Temer, e o Temer veio com um programa de governo no qual ninguém votou. Ele inventou um programa de governo completamente descolado daquilo que o eleitorado tinha eleito em 2014. Isso que eu estou dizendo. Veio o teto de gasto, da maneira mais autoritária possível. Certo? O Bolsonaro quis manter isso, certo? E o eleitorado chancelou. Eu concordo, chancelou. Certo? Mas não é porque o eleitorado chancelou que ele está imune a críticas. Assim, para mim, isso foi um erro do Bolsonaro, porque esse troço já tinha dado errado no governo Temer. O governo Temer, o candidato do Temer foi para o responsável para a elaboração desse teto de gastos, que era o Meirelles, teve uma participação na urna, não existe palavra para descrever aquilo.
É um horror. É uma vergonha o desempenho do Meirelles na campanha. Ele que inventou o teto de gastos, certo? Então, o Bolsonaro tinha que ter visto isso. Vamos flexibilizar esse teto de gasto, que isso aí vai dar problema para a gente. Mas não, se aferrou ao teto de gasto com o posto Ipiranga, e aí a Luciana tem toda a razão. Eles agora estão traindo o compromisso das urnas, de novo. O Rocha, eu queria... Vamos só mudar de assunto, a gente tem que caminhar já para o final, é a coisa do relatório da CPI. Como é que vocês viram o relatório da CPI? Eu vou dizer, eu vi com muito bons olhos, gostei muito. Luciana, você que... Eu também, eu achei muito completo. Para falar a verdade, quando você pega e vê todos os itens que foram listados, eu achei muito completo e achei muito bem fundamentado, com muita evidência. É claro que essa coisa do Bolsonaro usar muito, e do governo Bolsonaro usar muitas redes sociais, isso serviu como um atestado público de várias das coisas que eles queriam sustentar ali dentro, né? Mas se você pegar, é uma narrativa inteira, e é uma série de coisas. Se a gente for listar aqui, olha, vai acabar o programa. Se a gente pegar, olha, tem a questão de Manaus, né, a questão da Prevent Senior, a questão da compra das vacinas, da corrupção na compra das vacinas, a questão da compra tardia das vacinas. Olha, é muita coisa. Agora, o que eu acho pior, assim, é difícil listar o que é pior, porque é tudo muito grave, né? Mas a questão da imunização por rebanho, gente, olhando isso hoje, e a gente vê que absurdo que foi aquilo. Então, assim, você tem toda a narrativa ali. Eu achei o trabalho muito bem feito dentro dessa perspectiva. Luciana, eu mandei por WhatsApp essa semana para o Eustáquio, foi feito na New Scientist, um artigo muito bom, né, dizendo que o Irã teve imunização do rebanho. Acredita que se todo mundo tenha pego Covid no Irã e não teve impacto nenhum. Exato. Agora, eu acho o seguinte, o receio que eu tinha do relatório era que ele resvalasse para demagogia. Essa questão, essa coisa do genocídio, as pessoas não sabem bem, não têm ideia do que é um genocídio, e ficam falando em genocídio, igual a história de usar a palavra fascista, vomitar a palavra fascista o tempo inteiro, e teve um momento em que as pessoas começaram a trazer a questão do Mengele, sabe? Eu falei, se a CPI enveredar por aí, ela vai perder completamente a credibilidade, tem que ser técnica, ela tem que ser razoável, né, para ter credibilidade. E eu acho que ela se livrou dessas bandeiras demagógicas, né, e fez um trabalho, ao meu ver, muito razoável, né, extremamente bem conduzido, que vai ter muita utilidade para o Ministério Público, que é quem vai, na sequência agora, trabalhar isso. Eu não acredito que tenha repercussão na Câmara dos Deputados na questão de impeachment, porque o Centrão não vai deixar, mas para o judiciário, para o sistema de justiça, produziu-se um relatório muito útil. Eu acho importante para a opinião pública também, porque o relatório deixou claro o seguinte, que centenas de milhares de vidas poderiam ser salvas. É claro que depende de qual critério que você vai ver. Se for o critério da Nova Zelândia, por exemplo, a gente teria salvo 600 mil vidas, se a gente tivesse o coeficiente da Nova Zelândia. Mas vamos pegar a média mundial. A média mundial, se o Brasil tivesse seguido, né, o que aconteceu na média do mundo, teria salvo 470 mil vidas. Então, eu acho que a CPI colocou os erros do governo, igual o Rocha colocou os instrumentos para avançar com isso. Eu queria só falar sobre a questão do genocídio, que é o seguinte, eu acho que o genocídio, a gente chamar o Bolsonaro de genocida, é mais uma questão política, assim, e tal, da população como um todo. Agora, para a população indígena, esse termo cabe, de genocida, não que ele eliminou, mas, assim, as atitudes dele foi no sentido de um genocídio da população indígena, que, aliás, ele não esconde isso, ele fala que quer integrar os índios, acabar com a cultura dos índios, acabar com as terras dos índios. Então, assim, eu acho que é um tema que vai continuar discutindo, né, que tem a ver com essa questão, e nos fóruns internacionais, pelo que eu entendi, mesmo que você tirar a questão do genocídio do relatório da CPI,
ela colocou como crime contra a humanidade, né? Então, isso aí vai abrir espaço para, a nível internacional, se abrir um processo. Agora, é claro que se vai se condenar ou não é outra coisa, mas é uma forma de pressão, né, do governo contra a política indigenista do governo que é super importante. Então, assim, eu gravei um vídeo, esse livro é brilhante, do Jared Diamond, O Terceiro Chimpanzé, né, capítulo 16, ele tem um mapa de alguns genocídios, né, por época, né, tem aqui, alguns genocídios, e tem o Brasil aqui, o genocídio indígena, né, ele coloca aqui, Índios Brasil, entre 1957 e 68, durante o período democrático, inclusive, que eu concordo contigo, e ele diz que é difícil conceituar genocídio, que tem uma população que foi morta, os australianos mataram lá, né, os tasmanianos, eram 70 pessoas, acabou com o povo, você matou 70 pessoas, acabou com o povo inteiro. Isso foi genocídio, apesar do número ter sido pequeno. Exatamente. Mas é uma situação diferente dessa que nós vivemos. Por exemplo, você pegar, os nazistas colocaram as pessoas em campos de concentração para matar. Isso. Né? Para eliminar. Assim, essa situação não está clara em relação aos índios. O que houve foi incompetência na assistência, desleixo na assistência, né? E o relatório da CPI descreve bem isso. Eu acho que ele tem que responder por isso, mas eu acho que quando a CPI sai desse módulo do uso político da palavra genocídio e se mantém no quadrado técnico, acho que eles agiram bem. O Rocha ainda teve aquele provincianismo amazonense lá do Omar Aziz, né? Agenda de vereador. Ridículo aquilo também. Saiu tão bem o tempo inteiro e no final faz uma coisa dessa. Verdade. Agora, só completando isso que o Eustáquio falou, de alguma maneira dá mais argumento para o processo que tem contra o presidente em Haia com a questão do ecocídio, né? Ou seja, dá mais argumento para isso. Então, de alguma maneira vai colaborar para o Tribunal internacional dentro desse aspecto. Então, acho que o caldo está engrossando para o lado do Bolsonaro e acho que isso foi pesado para ele. Acho que Luciana, vamos caminhar para encerrar o programa com o assunto PSDB, rapidamente, pincelar o assunto PSDB, pode ser? Pode ser. Então você, Luciana. Então, a questão do PSDB é uma situação, complicado, né? É complicado, porque hoje mesmo eu ainda vou apresentar um trabalho na Unpox, que é o nosso encontro nacional, mostrando como é que o PSDB perdeu o eleitorado de 14 para 18, né? E como que aumentou enormemente o anti-PSDBismo, também, que já vinha aumentando e aumentou, né? Então, você tem o antipetismo e o anti-PSDBismo, então ele ficou numa situação muito ruim, porque aumentou o anti-PSDBismo e o antipetismo, que antes só tinha o PSDB praticamente como canalizador de voto, em 18 ele encontrou outro, e o que tudo indica, por enquanto, está aí dessa maneira, ou seja, lembrando que o Alckmin conseguiu menos de 5% dos eleitores na eleição passada, a despeito de todo o tempo eleitoral, o recurso de campanha e de tudo mais que ele tinha. Ou seja, e ele não fez nada de 2018 para cá para tentar atrair minimamente o seu eleitorado. Então, a gente não tem expectativa alguma de que o PSDB vá melhorar em 22 depois do que aconteceu em 18 e nenhum movimento dele nesse sentido. E muito pelo contrário, acho que ele só piorou, né, ao se deixar totalmente indefinido, né, por um lado apoiando o bolsonarismo, outro lado sendo contra, quiçá até se aproximando um pouco, o Fernando Henrique se aproximando um pouco do Lula, dentro de uma ideia de formar uma frente democrática, e você olha para um partido rachado, e por que eu estou falando tudo isso? Né, se a pergunta foi especificamente a respeito da questão interna, da votação interna do partido. É porque isso reproduz essa falta de rumo do partido,
está posta nessa disputa interna deles, né? Então, assim, não se tem um programa, não se tem um discurso, não se tem um candidato. O que se tem, afinal de contas? Esse é o que eu fico me perguntando depois de uma semana como essa. O escolhido vai ser Dória, tá? Eu sei que o mercado prefere o Eduardo Leite, mas São Paulo é um partido, o PSDB é um partido paulista, e o governador de São Paulo disputa. O PSDB, no Colégio Eleitoral São Paulo, é maior do que os demais estados, né, não somados, claro, e vai ficar maior na participação. São Paulo já é maior nominalmente, e na prática vai ficar maior. Mais gente de São Paulo, proporcionalmente, irá votar nas prévias. Tem registro interno mostrando isso. Eu acho que o Dória, quer dizer, o PSDB está num ponto que não se sabe se ele vai ter sucesso, quais são as chances dele ter sucesso, a ver o que vai acontecer. Mas eu, pelo menos, acho que o Dória é mais candidato que o Eduardo Leite. Acho que o Eduardo Leite não fala de maneira firme, e ele tem duas pessoas super fortes do lado dele, Bolsonaro e Lula, que não adianta colocar alguém que tenha uma personalidade que não seja uma personalidade muito forte. E essa coisa de rejeição do Dória, sim, é uma rejeição muito forte, né? Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu não acredito também que Eduardo Leite vai crescer, né? E, ao mesmo tempo, crescendo, ele sem que ele traga para si rejeição do bolsonarismo e rejeição do petismo. Então, assim, dado, qualquer candidato do PSDB vai ter muita rejeição na hora que ele aparecer e começar a falar. Eu acho... Agora, uma última coisa que eu queria colocar é sempre o seguinte: me incomoda muito, e aí eu acho que o de Manaus foi o melhor, né? Porque me incomoda muito você ter 2 mandatos do governo Fernando Henrique, né? O que há de ruim todo o Brasil sabe, porque o PT contou, né? Agora, e não ter ninguém para defender o legado do Fernando Henrique no que ele havia de positivo. Então, isso me incomoda muito. Ver uma propaganda do Eduardo Leite de que vamos falar só do futuro e não vamos falar do passado, vamos superar o passado. Superar o passado o quê? Ele, com o legado que o Fernando Henrique deixou dentro de uma perspectiva dessa, porque o legado, você fala, Alberto, a questão do Dória, o Dória tem uma rejeição também muito grande dentro do Estado, de muito eleitor de centro-direita que foi para o Bolsonaro. Por quê? Porque se tem uma ideia de que com o serviço público foi muito ruim, não dava aumento, não dava... Ou seja, toda essa questão de redução do Estado se pagou a conta muito alto, o PSDB pagou a conta muito alto. Responsabilidade fiscal, tudo isso caiu no colo do PSDB como uma crítica muito forte. Agora, e o que houve de bom? Você não vê as pessoas falando, você não vê nenhum candidato do PSDB batendo no peito, porque cabe a eles bater no peito, assim como o do PT bate no peito para falar o que eles têm de realização, né? Não tem nenhum. Então, assim, dessa maneira, pode colocar o que quiser lá, que vai continuar da mesma maneira. Então, assim, eu ando meio cansada de um pouco do PSDB. Você falou um negócio aí que eu acho que é o ponto, porque o PSDB, ele vai ter o defeito de unir a rejeição do PT, do eleitorado petista, com a rejeição do eleitorado bolsonarista. É uma rejeição, vai ser sempre alta, você tem razão. Eu também acho. O PSDB acabou, né? Assim, como força política nacional, ele acabou. Podemos caminhar para encerrar, pessoal? Tudo bem? Podemos. Vamos lá. Estou achando que o Rocha quer falar mais alguma coisa, Rocha. Não, tranquilo. Essa semana eu fiquei indignado com essa história esses caras irem lá para a Câmara votar contra a PEC do Ministério Público, dizendo que... ridículo. Dizendo que a PEC é antidemocrática. Não, ridículo. Rapaz, lá atrás esse argumento foi usado contra nós porque nós quisemos impor o controle externo. Então, assim, é de matar, viu? Eu hoje te interrompi muito, Rocha, você vai me desculpar, eu fui feminista, interrompi um homem. De vez em quando eu sou machista e interrompo uma mulher. Tá vendo aí? A Luciana vai passar o segundo, né, final de semana é o primeiro final de semana realmente organizado, né? Em Granada, vai tomar um bom vinho, comer o Ramon de Belota, coma sempre o Ramon de Belota. Ele tem ele é meio cristalizado, é uma delícia.
E as tapas, né? As tapas são maravilhosas. O Rocha, deixa eu dar uma sugestão para ela menos chique que a sua. A sua é ótima, etc. Deixa eu dar para você, Luciano, uma sugestão mais popular. Eu sou um cara mais popular que o Rocha. O Rocha é comunista. Todo comunista é muito chique, né? Eu vou sugerir para você um bocadilho de calamares. Eles pegam aquele pão francês, enfiam ali polvo, né, frito. Aquilo ali é uma maravilha. Bocadilho de calamares, bocadilho de calamares. Deixa eu fazer uma última sugestão para a Luciana, que é o seguinte. Em Sevilha e em Granada, tem um tipo de bar que parece uma catedral, uma igreja. Eu vou te mandar os nomes. Aí em Granada, assim, você entra no bar, só tem foto santo. Parece que você entra num santo. É uma coisa impressionante, né? E é um bar, né? Tem um em Granada e um em Sevilha. Eu vou te mandar dos dois para você. Vale a pena ir tomar uma cerveja lá, entendeu? E ver. Como eu sou mineiro diz que tem que tomar uma para cada santo. Então vai sair de lá para pensar. E deve ser bar católico, né? Porque não deve ser bar evangélico isso aí. Católico. Aliás, Sevilha foi a sede da Inquisição, né? Sim. O Rocha. Tem lá no Rio do Guadalquivir tem uma rampa, certo? Onde tem eu não me lembro agora o nome, mas tem uma designação para essa rampa que era onde escorria o sangue dos caras que eram mortos e torturados pela Inquisição. Tem lá um pedaço, num subsolo lá, tem a parte de onde era o calabouço da Inquisição, onde o bicho pegava. Rocha, e aquela catedral de Sevilha é algo estupendo, é famosa aquela catedral, né? Giralda, que você tem que subir, Luciana, até lá, os últimos degraus lá da torre. É uma subida comprida, é super bacana aquilo ali. Eu vou vou mandar foto para vocês. Norte Itálica. Vai conhecer Itálica. Um abraço. Tchau.